Agora no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, Marden Lopes, boa tarde, Rafael Oliveira, boa tarde, ouvintes, internautas e telespectadores da TV Atitude by Web. Eu queria só mudar aqui a excepcionalidade, o Marden, porque nós a qualquer momento estaremos entrando no ar, né, para que a gente não fique sempre com uma data definida. Obviamente que a quarta-feira seria uma data chave, mas a qualquer momento, né, nós estaremos aqui lhe ajudando, lhe auxiliando e participando com o nosso povo. Eu acho que com a saída, né, temporária, espero, do nosso amigo Rude Cascais, eu preciso ficar mais perto de você aqui para dar mais, né, dar o apoio necessário que os ouvintes com certeza gostariam de ter. E nós não vamos deixar os nossos ouvintes, né, sem essa participação e esse apoio. Bom, comecemos a nossa pauta com uma notícia muito boa para o nosso município. Essa que vai ser uma ajuda muito importante para a próxima gestão no ano de 2017. O deputado federal Danilo Forte garantiu recursos de suas emendas no orçamento de 2017 para o desenvolvimento da nossa cidade, nossa querida Itapajé. Na área da saúde, o parlamentar assegurou 500 mil para serem investidos em manutenção hospitalar. Acredito que também pode ser utilizado na aquisição de equipamentos hospitalares. E também 500 mil para infraestrutura urbana. Esses recursos deverão ser utilizados na construção de calçamentos, pavimentação e também na construção de uma praça pública, recursos garantidos. Na última semana tivemos aqui também a informação que o deputado já havia garantido 930 mil para a cidade de Irauçuba e agora a vez de Itapajé. Pois é, o deputado Danilo Forte sempre preocupado com o nosso município e não deixa de lembrar em todos os momentos, mesmo, né, não tendo o êxito no seu candidato, apesar de não ter, mas o deputado, ele, como eu disse, o deputado Danilo Forte, ele é suprapartidário, ele vê o Itapajé como exatamente a terra onde ele teve a sua vivência, né, se não nasceu aqui por uma questão geográfica, mas a família dele exatamente passou a maior parte do seu tempo aqui no nosso município, e ele é cidadão itapajéense. Isso é muito importante para nós e com certeza isso é levado em conta. Itapajé, e como federal, ele tem os braços, né, maiores, até porque Itapajé não dá para eleger um deputado federal, ele também amplia para os demais municípios onde ele é votado. Mas o que se tira de conclusão é que o deputado é um parlamentar atuante e que se preocupa com a gestão do município. Hoje vai ser um dia onde nós vamos falar de muitos problemas com as prefeituras, com as gestões públicas de uma maneira geral. E é importante que os atuais que conseguiram se reeleger, ou os que foram eleitos agora, comecem a colocar a história das barbas de molho. Nós precisamos, primeiro, de um deputado forte, atuante, né, que consiga e que tenha o interesse, porque muitas vezes, numa eleição, as pessoas se apegam a um deputado, às vezes até por uma motivação, por um apoio temporário, momentâneo, imediatista, mas poucos fazem este trabalho de uma maneira sistemática. E o deputado Danilo Forte tem demonstrado, né, nessas gestões em que ele atua como deputado federal, que ele não para e não deixa, o trabalho dele é continuado, ele é praticamente direto, né? Você vê o Danilo participando, e não é só no município de Itapajé, onde ele é votado, ele tem uma participação, uma vivência, enfim, um trabalho profícuo e continuado. Então, deputados como este, a gente tem que ficar perto, né? Não esquecendo, além dessa emenda que ele fez, que ele alocou para Itapajé,
ele continua brigando lá para mais recursos para o nosso Universidade Federal, né? Que eu perguntei a Marden como é que anda lá a história do cercamento. E o Maico me dizia, agora que o seu Maico foi lá, isso. Amanhã deverá o engenheiro vir aqui, ou falará aqui para... Estará em Tapajé e nós temos agendado uma entrevista com ele. Uma entrevista com ele. Mas o que é importante é que a obra continua, tem várias pessoas trabalhando. Segundo o Maico nos informa, são 7 pessoas que estão trabalhando lá diretamente e nesse momento fazem o cercamento. É o início da construção de novos blocos, ainda virá. Porque né? O passo seguinte será a conclusão de 2 blocos que já foram iniciados pelo Zé Maria, né? Que foi exatamente um bloco pedagógico e um bloco administrativo. Eu acho que isso aí seria no momento seguinte, até porque é necessário, antes que se comece a conclusão desses 2 blocos, a nova planta arquitetônica que também deve estar sendo tocado, já que os recursos foram alocados, né, na importância de 15 milhões, e dentro desses 15 milhões já está contemplado, né, a planta arquitetônica, que é no valor de pouco mais de 2 milhões, mas é uma planta onde tem todas as vertentes, todos os segmentos, desde a planta do desenho arquitetônico, como a planta das águas pluviais, do saneamento, a parte de telefone, da parte de TI, né, que é a telecomunicações e internet, enfim, contempla toda a área que a arquitetura, né, abrange. Então isso logicamente deverá ter conclusão somente em 2017, porque é uma planta grande, né, que ele tem de diversos desdobramentos. Ok, e voltando à questão das prefeituras, dissemos que vai ser um apoio financeiro importante. Aliás, tudo que vier nos próximos anos para as prefeituras vai ser de fundamental importância, porque o caixa das prefeituras, em muitas delas, estão em petição de miséria. E um levantamento feito pelo Tesouro Nacional, de 2.442 prefeituras de todo o Brasil que enviaram informações sobre sua situação financeira, dessas 77,4%, quase 80% afirmam que estão no vermelho. E o presidente da Confederação Nacional dos Municípios afirma ainda que essa situação pode ser muito mais delicada. Mais crítica. Porque os municípios não têm a obrigação de enviar esses dados, essa comunicação é voluntária. Então, de 2.442 municípios, aliás, de 5.570 municípios brasileiros, apenas 2.442 enviaram informações. Então, esse rombo, essa situação pode ser muito maior. E segundo o presidente da APRESE, o Expedito Nascimento, a APRESE, que é a Associação das Prefeituras do Estado do Ceará, muitas prefeituras do Ceará, do nosso estado, não terão como pagar 13º, deixando a conta para os próximos gestores que assumem 1º de janeiro. Pois é, era estas notícias, né, que nós estávamos há pouco conversando aqui em off, e vendo o caos em que se encontra, né, as prefeituras dos municípios do Brasil, né? Logicamente que não é motivo de, não fui só eu, não, são todos, lamentavelmente, a maioria, todos não, porque alguns conseguiram ter uma situação menos dramática, mas a situação é crítica. Nós precisamos muito de uma gestão eficiente, é isso que a gente se preocupa. Muitas pessoas se candidatam sem ter nenhum conhecimento de gestão, sem ter nenhum conhecimento, né, de administração de empresa, enfim, para poder fazer uma gestão eficiente e eficaz. E nem procuram se informar, porque eu posso até não saber, mas na medida que eu me proponho a fazer, a pleitear um cargo, a primeira ação que eu deveria fazer, né, não era só procurar os eleitores, não, era procurar
era procurar me capacitar para isso. Eu acho que isso é fundamental. Ou você se capacita ou você traz alguém que tenha. Mas o importante é que você também não fique sendo também uma marionete sem ter conhecimento. É bom que você tenha conhecimento, mas esse caos aí é a história da morte anunciada. Eu me lembrava, quando a gente falava na crise que o Brasil estaria passando, a gente dizia, quando o mar está calmo, todo mundo navega bem. Quando as prefeituras estavam com as burras cheias de dinheiro, né, com os cofres cheios, todo mundo administra bem. Eu quero ver administrar na crise. E essa crise que nós passamos foi uma das maiores desde 1929. Né? Foi o crash da Bolsa de Nova York. Então o Brasil passou por uma crise como o mundo todo passou. Pois esta agora, né, que foi de 2008, que foi chamada de marolinha, as consequências nós estamos agora amargando, e amargando de maneira bem triste, difícil, porque o mundo hoje, né, passa, né, já deixou a época das vacas gordas e hoje nós estamos na época das vacas magras. E no caso do Ceará, ou do Nordeste, nós ainda temos um agravante. Você sabe muito bem qual é, né? A seca que já perdura por 5 anos. Exatamente. Então, além de queda, levantamento, inclusive, da Confederação Nacional da Agricultura, levantamentos de muitos órgãos, em algumas cifras, prejuízos bilionários. A Confederação Nacional da Agricultura estima que o Nordeste brasileiro, somando-se os 9 estados, tenha perdido algo em torno de 50% de sua capacidade produtiva do campo nesses últimos 5 anos. Pois é, tu imaginas transformado isso aí em bilhões, eu acho que equivaleria mais ou menos a uns 3 Bolsa Família, só para você ter uma ideia. Então, o que está sustentando a nossa região, né, a região Nordeste principalmente, ainda é esse Bolsa Família, porque de certa forma, né, dá uma estabilidade naquelas pessoas mais carentes. Daí a preocupação do próprio Danilo em não deixar cair o Bolsa Família, porque ele ainda é o responsável pela estabilização, pela não invasão de pessoas da nossa região. Porque se você imagina, há 15, 20 anos atrás, uma situação como essa, estava todo mundo aí do sertão, da serra, não sei de onde, já invadindo, e nós estamos, graças a Deus, graças a essa estabilidade, que nós, né, temos a reconhecer, né, desse trabalho de responsabilidade social que foi o Bolsa Família. Inclusive, nós já tivemos, ano passado recente, ciclos de seca até menores e que tiveram consequências sociais até mais graves, com pessoas, como o senhor disse, invadindo os centros urbanos, porque não tinham garantido nada, R$1 sequer de renda mínima. A mínima de sobrevivência, ela estava abaixo da linha de pobreza, mas era muitos pontos abaixo. Mas fica aí o alerta, né, que nós estamos vivendo um momento crítico, que nós precisamos ter deputados fortes nos ajudando, defendendo, e me dizia também o deputado Danilo Forte, que hoje eu falei com ele por telefone de manhã, e ele me falava também de uma outra coisa que ele está pedindo ao governador Camilo Santana, aí a nível estadual, é o problema da segurança pública no município de Itapajé. Ele está muito preocupado, o deputado Danilo Forte, e demonstrou isso exatamente em implorar de maneira mais veemente ao governador, que logicamente não tem como resolver de imediato, porque faltam exatamente um contingente humano. Não é nem eu perguntava a ele, deputado, e se a gente conseguisse aqui um local para... Não, mas não é isso, baixo. O problema principal é pessoal. O problema principal é pessoal. Mas quarta-feira, que é próxima quarta-feira, dia 26, eu estarei com o governador Camilo Santana aqui em Brasília e vou reforçar o pleito para ver o que é que a gente poderia fazer de imediato para contemporizar o problema da segurança pública em nosso município, que está
com um problema grave, como em muitos municípios, não é só Itapajé não, mas Itapajé é um caso à parte, precisa de uma visão mais profunda e mais ampla para poder atenuar, né, essa preocupação da sociedade. Hoje você fala com 2 pessoas ou 3, o principal problema é o problema da segurança. Hoje eu conversando com um jovem, né, lá no Paquetá, e ele me falando de pessoas da família dele que foram assaltadas ali na região, na época das novenas, aquele trecho ali que fica, né, do lado direito da nossa igreja, né? Foram vários assaltos e a turma pega ali o celular, pega o bem das pessoas e dá uma carreirinha, ninguém viu mais, ninguém procura porque não dá mais. Não, e para muita gente celular já não é mais telefone móvel, porque não dá para sair de casa com celular. Tem que ficar em casa. Tem que ficar em casa porque telefone a situação, fixo, ou telefone, no máximo, domiciliar. E essa onda de assaltos, que iniciou-se mais uma nas últimas semanas, ela atinge também diretamente. Nós já vivemos uma crise econômica. Imagine, e quem sofre mais é o pequeno, o médio empreendedor. Ele não pode estar com o comércio aberto até certa hora. Isso cedo da noite, 7 horas, 7h30, ele já não pode mais estar com o comércio aberto. Ele tem que fechar o comércio. Pois é, isso já interfere, inclusive, na atividade produtiva. Na sua receita, com toda certeza. Então, isso é preocupante. E o deputado Danilo Forte, né, já expressou a sua preocupação e está levando lá para o nosso governador, que não sei até que ponto ele pode resolver, mas pelo menos saber que tem alguém pedindo e que, quando forem dado as primeiras soluções, que o Itapajé seja contemplado em primeira mão, em virtude do pedido inicial, né, ter sido feito primariamente pelo deputado Danilo Forte. Então é mais uma preocupação, né, não esqueceu de falar na história da nossa universidade, que ele continua lá brigando por recursos. Na hora que o país começar a dar uma oxigenada, e já tem aí alguns sinais, embora a economia ainda não tenha dado um suspiro que a gente possa caracterizar como crescimento, né? Nós já estamos vendo aí a inflação cedendo, o juro também cedendo, né? Já caiu aí 0,25, é pouco, mas o viés é de baixa, então isso é um sinal positivo. A expectativa é de que até o final de 2017, quer dizer, dentro de 1 ano e 2 meses, nós poderemos ter um juro, uma taxa Selic em torno de 10%. Então, imagine-se uma taxa Selic de 10% e uma inflação próxima de 5%, 5, alguma coisa, o que voltaria àquela época de estabilidade que nós tínhamos, né? O que caracteriza a estabilidade. E é um problema grave, principalmente para o pequeno Marden, ouvintes, internautas e telespectadores, é o problema da inflação. A inflação é um dos piores males para os pobres, porque ela afeta principalmente a ele. O rico não, porque o consumo dele é menor, proporcionalmente ao que ganha, mas o pobre, proporcionalmente ao que ganha, é muito grande a percentual. Então, quando sobe esses alimentos, sobe serviços, ou próprio aluguel, ou água, luz, telefone, impacta diretamente nele e é quem sofre mais. Então, quando você quiser agradar as pessoas carentes, pobres, comece a baixar a inflação. Depois, gera emprego, porque a coisa mais importante socialmente é um emprego, porque dá dignidade às pessoas. Então, isso, se Deus quiser, continuando com esse trabalho que está sendo feito, os deputados aprovando as medidas necessárias para a estabilidade, e não vamos nos preocupar, dizer que a saúde vai se prejudicar de maneira nenhuma. A saúde se prejudica com queda do produto interno bruto, com diminuição de arrecadação. Aí sim, aí você não vai ter mais dinheiro. O que aconteceu agora? Por que é que os municípios não estão conseguindo mais pagar nem o 13º? Aí vai dizer assim, não, mas a saúde essa que está
em Pandareco, essa que está liquidada. Se não pode nem pagar os funcionários, como é que vai ter saúde e educação? Afinal de contas, a parte de enfermagem, a parte de administrativo faz parte também dos atendimentos dos hospitais e das clínicas e dos PSFs. E se não tiver dinheiro para pagar essas pessoas, consequentemente, nós não vamos ter saúde, educação e não vamos ter coisíssima nenhuma. Nem limpeza pública, Tem municípios aí que está com limpeza pública parada há alguns dias ou alguns mais de mês, porque não tem como pagar a empresa que faz o serviço. Bom, e daqui a pouco nós vamos falar aqui de um município da nossa região que nos últimos tempos está com serviços públicos extremamente comprometidos. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse caso. Mas antes, vamos acrescentar essa equação de crise econômica, ciclo longo de estiagem, acrescentemos aí mais um dado. E esse é um dado extremamente cruel. Trata-se da corrupção. Imagine uma gestão ineficiente por conta da incompetência de seus gestores, numa região do Nordeste, onde a economia está comprometida por conta da seca, e imagine ainda práticas de corrupção dentro dessas gestões. Não, aí é a tempestade completa, Não tem a história da tempestade completa? E segundo a Polícia Federal, cerca de 98 das 184 prefeituras do Ceará estão sendo investigadas por indícios de fraudes em licitações, indícios de corrupção. Segundo a CGU, a antiga CGU, que iniciou esses levantamentos em 2013, 95% das prefeituras do Brasil analisadas têm problemas graves no que diz respeito à licitação. E o pior de tudo, as duas áreas onde a corrupção mais incide é saúde e educação, porque são áreas onde há destinação de recursos maiores. E as licitações são a porta de entrada da corrupção no serviço público. Pois é, eu já até dei a minha sugestão, Marta, e vou repetir aqui. Eu acho que licitação, a gente tem que contar com a presença do Ministério Público. Enquanto nós não tivermos um representante do Ministério Público participando, acompanhando, dificilmente nós vamos ter licitações realmente sérias, realmente comprometidas com a lisura, com a seriedade e com o bom serviço público. Então, a minha sugestão, repito aqui, era colocar o Ministério Público dentro, participando, não precisa ser dentro não, participando. Nós termos alguém, mesmo que seja 3 ou 4 municípios, todas as vezes que tiver uma licitação, marca conjunto, faz um dia da licitação, na semana ou no mês, mas a presença primária do Ministério Público acompanhando desde a empresa, se realmente a empresa ela tem local, tem sede, que a maioria a gente sabe como é que são feitas, Chega um caba lá com um papel debaixo do braço, um envelope debaixo do braço, na realidade ele não está querendo coisíssima nenhuma, É como ocorre na maioria. Logicamente tem algumas exceções, eu também não gosto de generalizar. Tem as exceções, tem alguns municípios que já fizeram seus deveres de casa, então, mas infelizmente a grande maioria precisa mudar o seu modelo, o seu estilo, porque se você juntar incompetência com estiagem e corrupção, aí, doutor, você vai ter o fim do ciclo. Fechar as portas mesmo. Fechar as portas, tem o que fazer, que é o que acontece, E a terceira, e a quarta, que você falou, era incompetência gerencial, estiagem, corrupção e crise econômica no país, porque o que acontece também é que as prefeituras estão recebendo menos dinheiro, os FPMs estão reduzindo drasticamente o ICMS com a diminuição do movimento de mercadoria, da circulação de mercadoria, ele também cai. Então tudo está conspirando para termos crise gravíssima, severa. Então precisa que, com pouco dinheiro, o gestor seja muito competente, saiba utilizar o dinheiro prioritariamente para as coisas mais importantes do município. Agora, um alento que nós temos é que a Polícia Federal, ela também
tem avançado no combate à corrupção. Por mais que os grupos que exploram a corrupção nas prefeituras, eles também se especializem, se sofistiquem nas suas fraudes, a Polícia Federal também tem investido no sentido de combater a corrupção. E hoje, nas 27 unidades das federações, das 27 unidades da Polícia Federal em todos os estados e no Distrito Federal, foram instaladas unidades da Delegacia de Combate à Corrupção, a Delecor, que agora, em 2017, promete aumentar em muito as ações nas prefeituras para combater esse tipo de crime. Pois é importante aí essa medida. Eu só estou preocupado com uma coisa pessoal, né? Porque, de certa forma, você imagina como é que funcionava, por exemplo, o Tribunal de Contas. Agora parece que está mais atuante, mas ele começava aqui em 5 municípios. Quando ele chegava lá no final dos 4 anos, ele não tinha feito uma passagem, era só se fosse denunciado, e era para ser feito sistematicamente o acompanhamento e a orientação. Às vezes as pessoas, algumas, né, não são mal intencionadas, mas são despreparadas, né? Associa o despreparo, o desconhecimento com a sabedoria de quem está por perto, né? O que é que acontece? Acontece o desvio, infelizmente. Então seria importante que essas instituições já formassem o seu quadro de pessoal, né? Sei lá, para 184 municípios, você imagina uma estrutura que tinha que ser feita, né? E estados como Minas Gerais, que tem mais de, não sei se é 700 municípios. Então precisa realmente de uma mega estrutura. Agora a Polícia Federal tem dado uma lição, né, de seriedade, de compromisso, de mudanças que tem nos alegrado bastante, né? Tem feito aí transformações que eu acredito que seja passando o Brasil a limpo. E segundo o delegado federal aqui na Superintendência do Ceará, o Janderlier Lima, foi aumentado o número de delegados exclusivamente para então já fico mais satisfeito. Ações. Eram 5, agora serão 10 a partir de 2017. E ele afirma ainda que o modus operandi nessas prefeituras é muito parecido com o que aconteceu na Petrobras. Em Brasília. Aquilo que a Lava Jato investiga, esse direcionamento, esse favorecimento de empresas às licitações por meio de propina, isso é o que acontece de fato também nas prefeituras, né? Sem dúvida nenhuma. É uma relação muito promíscua, né? Eu até eu vim ouvindo o Boechat, né? O Ricardo Boechat, da Band News, e ele falando de um anel que a mulher do Sérgio Cabral tinha recebido. Olha que coisa. Cerca de 800 mil reais. Fernando Cavendish, dono da construtora Delta, deu um anel para a mulher do Sérgio Cabral de 800 mil reais, quase R$1 milhão. Então, você imagina, essa empresa, ela fazia negócios com o governo do Rio de Janeiro. Qual é a moral que o governador tem se o dono da empresa está dando um presente de R$1 milhão à esposa? Primeiro, eu já estaria preocupado, né? Você dá um presente de R$1 milhão para sua esposa, isso não é um bom sinal, né? Em nenhum dos sentidos, em né? nenhum dos sentidos, né? Eu já ficaria com a orelha em pé. Mas essas pessoas parece que eles não têm sensibilidade, não. Então, o que é que aconteceu? A empresa construtora Delta foi uma das construtoras que mais cresceu no governo, né, do nosso Sérgio Cabral e do próprio, né, ela construiu em vários países, inclusive aqui no Ceará ela também construiu. Essas empresas aqui do DENIT, na época, foram feitas por eles. Eu me lembro que quando estourou, tiveram que parar aqui a obra da BR-222. Então ele atuava realmente no Brasil todo e teve um crescimento, né, meteórico, estratosférico e, né, escandaloso, vamos chamar assim, que já daria para ficar todo mundo de orelha em pé. Perfeito. E a Lava Jato também não sai, né, dos noticiários políticos e policiais.
e a contratação de um escritório de advocacia especializado em delação premiada pelo deputado cassado e agora preso Eduardo Cunha foi interpretada pelos investigadores da Lava Jato como um recado ao PMDB. Após ser preso na última quarta-feira, o ex-presidente da Câmara incluiu em sua equipe de defensores e advogados o advogado Marlos Arnes, que já negociou a colaboração de executivos da construtora Corrêa Camargo com a Lava Jato, com o juiz Sérgio Moro. E a possibilidade de um acordo de Cunha com a força-tarefa da Lava Jato assombra, não tem outra palavra, assombra os membros do PMDB. Pois é, isso foi até interessante aí essa prisão do Eduardo Cunha, porque o PT dizia, os líderes diziam que essa era uma perseguição, né, a um partido. Agora nós vimos que não era, né? Praticamente essa teoria cai por terra. E cai por terra porque concomitante ou em seguida eles já estão agora arrodeando o Renan Calheiros, né? Você já percebeu? Né? Já prenderam o pessoal da polícia, né? Da polícia do judiciário, né? A polícia legislativa, a polícia legislativa, exatamente, Marden. E quando fazem isso, eles tiram do legislativo, do Senado, né? Exatamente a defesa, para que mostrar que não, agora você está sem proteção. E como ele tem mais de 9, né, é provável, é possível que logo também haja alguma ação contra o Renan Calheiro. Agora, de certa forma, o Renan não pode ser preso pelo Moro, você sabe disso. É presidente do Senado. Só quem pode mexer em senador ou deputado é o Supremo Tribunal Federal. Né? Pode ser pedido pelo Procurador-Geral da República, né? Que é o nosso Janot, né? Rodrigo Janot, mas quem pode deliberar sobre isto é o Supremo Tribunal Federal, que agora tem Carmen Lúcia, né, como presidente. É uma pessoa, é uma mulher brava, é uma mulher corajosa, é uma mulher simples, mas extremamente preocupada em servir a sociedade. É como ela disse, eu estou aqui, o meu patrão não é presidente de república, não, meu patrão é o povo, é a ele que eu tenho que dar satisfação e prestar contas, que era isto que todo político, que todo funcionário público deveria botar na cabeça. Tem que prestar contas ao povo, não é ao prefeito, não é ao secretário, não, é ao povo. Seu primeiro mandatário é o povo. E a nossa ministra, presidente, não é presidenta, né? Presidente do Supremo Tribunal Federal, disse isso em alto e bom som. Em primeiro lugar, eu vou saudar o meu chefe, o povo. É ele que nos paga, é ele quem nos dá, os mandados são feitos por eles. O povo é quem manda, o povo é quem tem a força. Então, parabéns aí a Carmen Lúcia. E para nós é um motivo também de muita satisfação e alegria ter uma pessoa do quilate da ministra Carmen Lúcia, que vai fazer 2 anos, né, deverá governar por 2 anos de maneira altamente eficiente e altamente voltada para os interesses do povo. Agora, no que diz respeito a essa investigação contra o Renan Calheiros, o Eduardo Cunha pode ser aí um fator preponderante para a queda de Renan. E dizem que o calcanhar de Aquiles, o ponto fraco do Eduardo, é exatamente a mulher e a filha, que estão sendo investigadas. E essas podem ser presas se as investigações avançarem contra a mulher e a filha do Eduardo Cunha, ele, segundo interlocutores, não descartaria a possibilidade de fazer a delação para salvar as duas. Né? Pois é, e o Eduardo Cunha, rapaz, eu estava lendo na Isto É, ele tinha um sistema de câmara, ele tinha um sistema elétrico que se ele acionasse, ele paralisava a gravação do seu celular. Se você levasse um celular aqui dentro de uma bolsa gravando,
ele tinha um equipamento que parava ou paralisava o seu gravador, o seu celular, o que quer que fosse. Ele tinha equipamentos de última geração e tudo que ele fazia, ele guardava as provas, né? Tudo não, uma parte, claro que ele tinha algumas coisas que ele fazia fora, de onde se viu que ele realmente era um serial... Era um serial corrupto mesmo. Um corrupto serial, ele veio para fazer a coisa profissionalmente. Olha onde é que nós estávamos metidos, né? Olha onde é que nós chegamos, olha a sofisticação dessas pessoas para, né, usar o dinheiro do povo, usar o dinheiro público. Agora fica uma pergunta, é claro que podem ter aí muitas teorias, muitas explicações, mas o fato é que é vergonhoso a gente saber que um sujeito como Eduardo Cunha, que desde quando foi presidente da Telerge, 25 anos atrás, já tinham graves denúncias de corrupção contra ele, e ele veio nesse sistema, nesse modus operandi, crescendo, até chegar a um dos mais altos cargos da República. E por que ninguém parou a trajetória desse homem na metade do caminho? Nos sustou, né? Porque ele começou lá como deputado estadual, né? Teve várias acusações graves, e, no entanto, as coisas foram... de tudo isso pelo contrário, agora, né? ele era premiado com um cargo mais alto, foi deputado, foi isso, foi líder do PMDB, e, finalmente, presidente da Câmara Federal. Então, nós precisamos mudar o modus político de fazer a nossa política. Hoje eu vi, não sei se foi no Valor, foi na Folha de São Paulo, se não fizermos a reforma política, daqui a 4, 5 anos volta tudo o que era antes. O problema nosso, uma grande parte está na reforma mãe, que a reforma mãe é a reforma política. Enquanto a política estiver sendo feita, sendo administrada, sendo gerida, né, com esse modus operandi, com esse modelo, né, desse modelo de se eleger, desse modelo de se conduzir, desse modelo, dificilmente nós vamos mudar os resultados. Os resultados param um pouquinho, porque eles ficam por ali temerosos, mas na hora que baixa a guarda, volta tudo o que era antes, e aí, doutor, é uma tristeza. Eu acho que o momento era de se aproveitar para fazer essa transformação, essa mudança, essa reforma profunda, né? Amarrando os pontos. Para ser candidato, você tinha que ser ficha limpa, você não pode ter nada, uma coisa que macule, não precisa ser 3 ou 4, não precisa, basta uma demonstração, estaria bom. Então, na medida que você bota pessoas honestas lá em frente, a possibilidade dele se corromper é muito menor ou mais demorada do que o cara que já é corrupto. O cara que já vem de uma Telerge, já vem de uma Coab, né, que ele também fez parte, também com problema, foi expulso de uma, foi expulso da outra, e no final assume os cargos mais importantes do partido. Qual é o compromisso do partido com a ética, com a moral? Então, precisa, primeiramente, fazer uma limpeza partidária. Bom, nós vamos fazer as coisas diante ou depois de uma higienização dos partidos. Quem tiver isso e aquilo vai ter que perder o cargo, vai ter que fazer... Porque senão nós vamos ficar aqui malhando em ferro frio. Não vai dar em nada. Eu lembro sempre das palavras do Djalma Pinto, que é um grande jurista, um grande advogado, é especialista em direito eleitoral. E Djalma Pinto diz que concorrer a um cargo eletivo, a um cargo público, não é direito, é privilégio. Direito, todo cidadão tem de votar. Agora, de ser votado, nem todos têm. Porque não é direito, é privilégio. E nesses casos, quando se concorre a qualquer cargo público eletivo, a presunção, em situações privadas, a presunção de inocência todo cidadão tem. Mas quando se trata do serviço público, a presunção tem que se dar em favor da coisa pública, perfeito, não em favor do cidadão. Sem dúvida nenhuma, isso aí deveria ser regra, né? É regra, isso é regra, deveria ser regra. Então precisa fazer essa reforma política primeiro, né? Não reforma eleitoral, reforma política profunda,
para que nós possamos, os nossos netos, eu não estou achando que vai ser para mim, mas para os meus netos, eu não falo nem para os meus filhos, mas para os meus netos, se fizerem agora, eu acho que nós poderíamos ter um futuro melhor. Bom, trago participações dos ouvintes. O Elmo está ouvindo o Jornal Integração, muito obrigado pela audiência. Elmo, que é ouvinte diário do JI, participa conosco, um ouvinte do Serrote do Meio, e também pergunta sobre informações também para dar ciência aos agricultores de Salitre e Santana. Essas pessoas perguntam sobre o Seguro Safra. O governo federal ainda não liberou o Seguro Safra para o município de Itapajé. Não temos informações, inclusive nem a própria Secretaria de Agricultura tem essa informação, porque esse seguro ele vai sendo liberado em blocos de municípios. E nossa cidade ainda não foi contemplada, mas acho que até o final desse ano nós teremos informações positivas quanto ao pagamento do Seguro Safra. No final desse mês, Rafael me informa que no final desse mês, o Ministério do Desenvolvimento Agrário deve liberar mais uma lista de municípios que devem receber o Seguro Safra. Participa conosco o Valdir do Barateiro. Ele faz uma pergunta aqui direcionada para o doutor Bastos. Se o nosso comentarista tem alguma informação de quem deverá compor o secretariado do futuro prefeito de Mascruz e se algum dos atuais secretários deverá permanecer na pasta. Alguma informação, doutor? Só mandar um abraço aí para o Valdir, mas ainda não tenho esta informação, Valdir. Eu acho que dificilmente quem é secretário vai continuar, até porque são grupos políticos diferentes. Mas eu não tenho essa informação, mas logo que eu tiver, com muito prazer, nós daremos aqui em primeira mão. Mas obrigado aí pela sua pergunta e pela sua audiência. Tem a participação de um ouvinte que reclama mais uma vez de falta de transporte escolar lá no Retiro, na localidade de Vila Cruz, em Tejuçuoca. Inclusive, semana passada, nós assumimos aqui em público um compromisso de buscar informações relativas à falta de transporte, mas infelizmente nenhum dos gestores da Prefeitura de Tejuçuoca retornou às nossas ligações, nenhum deles respondeu às nossas mensagens deixadas, inclusive, nos WhatsApps dos gestores. O próprio prefeito, nós ligamos para ele, mandamos mensagem através do repórter Clésio Marques, mas não obtivemos nenhuma resposta. Pois vamos repetir aqui. Não vamos continuar tentando, até a exaustão. E vamos pedir ao Valmar Bernardo, que é um prefeito, para mim, um prefeito sério, um prefeito comprometido, que tem ainda a obrigação até o dia 31 de dezembro, não quis se candidatar e apoiou a candidata eleita, mas é importante que saia da prefeitura, sempre com os compromissos assumidos e sempre dando satisfação à sociedade. Quando a Atitude faz aqui uma pergunta, faz aqui uma indagação, ela está exatamente expressando a voz daqueles que não podem ser ouvidos. E então, dando uma oportunidade para o gestor responder. Sem dúvida nenhuma, muito bem, Marde, e dando a oportunidade do gestor ou dos gestores, secretário, enfim, o dono da empresa que ganhou a licitação, se é licitação, mas é importante que a sociedade, que a comunidade, que o povo saiba como é que vai ficar o serviço da sua cidade. Então, se o amigo Valmar Bernardo estiver nos ouvindo, quiser ligar, os microfones da Atitude estarão à sua disposição, bem como ao secretário. Mas não deixe de responder as perguntas do povo, porque quando você não responde, a impressão é de que você não tem compromisso com este mesmo povo. Nós tivemos aqui algumas semanas, se eu não me engano, há 2 semanas, informações, inclusive reclamações de pessoas que eram servidores contratados da Prefeitura, da Secretaria de Educação, mais precisamente, e essas pessoas reclamavam que haviam sido demitidas, muito embora a lei eleitoral não permitisse. Nós buscamos, como sempre fazemos, claro, informações, a outra parte envolvida, para que falasse também sobre esse assunto. E a secretária de Educação, Elizabeth Sampaio, nos informou que, na verdade, não houve demissões. O que houve que servidores foram desligados da função pública, mas somente depois do encerramento de seus contratos. Alguns servidores tiveram aditivos de contratos para que não houvesse quebra nesse processo nas aulas das escolas municipais, mas é fato que grande parte não teve
o contrato renovado, porque houve aí um decreto do prefeito do dia 30 de setembro, determinando aos gestores a redução de despesas, inclusive com a redução na folha de pagamento. E essa questão dessa realização de contratos temporários, isso também é um artifício para que o gestor não incorra no desrespeito à lei eleitoral, para que ele não demita nos 3 meses posteriores à eleição. Então, na verdade, não houve tecnicamente uma demissão. Houve um encerramento de contrato, que não houve a renovação. Não houve renovação. Então, deu para se livrar do Ministério Público, né? Porque o Ministério Público está pegando pesados com os municípios que demitirem, né? Logicamente, que se tiverem, né, dentro dos prazos. Agora, volto aqui à história dos contratos. Nós precisamos nos libertar dessa maneira de admitir funcionários por contratos temporários, eu acho que o Ministério Público está corretíssimo quando exige das prefeituras, dos governos estaduais, o concurso público. Eu acho que isso aí é obrigatório. Nós precisamos acabar com esse passado. Isso era coisa do passado. Contrato é coisa do passado. Entrou uma gestão moderna, não é para fazer mais contratos. Faz concurso público, escolhe pessoas realmente por méritos, concursos sérios, éticos, né? Porque antigamente aqui também tinha problema, os concursos só entravam os QI, mas não eram os QI de quociente de inteligência, não. Eram os quem indica, eram os indicados pela direção dos concursos. Então, acabando essa época, que eu acho que faz muito tempo, espero nem lembrar mais, atualmente precisaria que todas as administrações públicas, de qualquer, seja federal, estadual, municipal, usassem desse artifício, que é o concurso público. Ele é ético, ele é justo, ele é democrático, né? Ele escolhe os melhores, você tem estabilidade, ninguém mexe com você, você pode estudar e se projetar no seu emprego. É diferente do contratado. O contratado, primeiro ele deve um favor, ele vai por um favor, ou porque foi votado, ou porque tem um parente que votou. Quer dizer, olha a maneira triste como é feita a história dos contratos. Então, para nós, isso era um problema que não era para existir mais, não era para se repetir mais. Terminou o contrato, terminou. Agora, daqui para frente, todos os contratados vão ter que fazer concurso público, tentar concurso público para entrar, né, no serviço público do município. Aí sim, aí nós teríamos 30% dos problemas com funcionalismo resolvido, pelo menos 30%, estou botando 30%, mas pode ser até mais, porque todos os anos nós vemos o mesmo problema, dificuldade aqui, dificuldade. Agora, existe um artifício também que a administração fez, que foi a história da terceirização, né? Licita aqui um político, licita outro não sei para onde, licita não sei o quê, e no final, né, fica também o jovem, e o pior é que os políticos é quem indicam os indicados para esses cargos. Nós já temos prefeituras aí que contratam uma empresa de segurança para fazer a vigilância patrimonial. Nesse contrato, os vigias são servidores da empresa. Temos também o do lixo, que os garis são servidores da empresa, os motoristas são servidores da empresa que aluga os carros. Isso é um artifício. Você sabe para quê, né? Por causa da lei de responsabilidade fiscal. Reduzir a folha de pagamento. Só que isso está com os dias contados, né? Já tem jurisprudência para caracterizar como... se ele presta um serviço direto para a gestão municipal... Só para a gestão... Não, porque se ele fizer em 3 municípios, tudo bem. Mas se ele é empregado só desse município, então essa empresa trabalha só para essas pessoas trabalham, a não ser que eles botem 10 aqui, aí depois mudem lá para, se tiver em 3 municípios vizinhos, né? Aí fica, se for exclusivamente para o município,
ele passa a fazer parte da folha de pagamento do município, consequentemente vai fazer parte dos recursos gastos com folha de pagamento. Lá vai lei de responsabilidade fiscal neles. Então, o governo, a própria justiça está tampando os ralos para evitar atitudes como estas. Então, lamentavelmente, ainda existe e está aí o sofrimento. As pessoas são demitidas ou fazem de uma maneira que vou deixar até tal tempo. Por quê? Porque na hora que você precisa diminuir o quadro, você termina o contrato naquela data. Se tiver ganho, acaba às vezes continua. Se não tiver, fica termina o contrato ali mesmo. De maneiras que fica sempre a instabilidade, o sofrimento, um pseudo-emprego, nós vamos chamar assim. Bom, ainda falando sobre gestão pública, dessa vez na nossa cidade vizinha, aqui de Uruburetama, cidade querida de Uruburetama, situações lamentáveis têm acontecido em Uruburetama. Denúncias de demissões, sucateamento da máquina pública, salários atrasados, limpeza pública deficiente. E o último capítulo dessa triste história diz respeito ao pagamento de aluguéis, onde funcionavam repartições públicas. Atualmente, a Secretaria de Agricultura não tem mais sede, foram despejados por falta de pagamento de aluguel. Também a sede da Ematerce, que parece que era pago pela Prefeitura o aluguel, também foram despejados. E até o prédio onde funcionava, o espaço onde funcionava o programa Leite Fome Zero, também foi fechado por falta de pagamento do aluguel. Lembrando que lá o gestor perdeu a eleição no pleito de 2 de outubro. E com uma diferença gigantesca. Foi uma das maiores diferenças proporcionais da região. Então, acho até que do estado do Ceará. Do estado do Ceará, né? Você vê, ninguém faz nada que não tenha uma consequência. Né? Aí o povo mesmo já fez a sua punição. Então, fica aí as barbas de molho. É importante que se faça uma gestão pensando, não só nas próximas eleições, como nas próximas gerações. Mas as eleições vêm primeiro e já dá o troco de imediato. É lamentável, nós sentimos aí pela nossa querida Uruburetama, uma cidade bonita, uma cidade bela, uma cidade rica, porque quem tem água como eles têm, quem tem os olhos d'água, nascentes extraordinária, Itacolomi. Potencial turístico fantástico, né? Lá tem até um local para refeição, a água passando por dentro. Então tem um potencial turístico extraordinário e, lamentavelmente, os gestores não têm a preocupação. Agora, me impressionou, eu imaginava, eu conheci o prefeito de Uruburetama em algumas reuniões, e ele sempre, eu inclusive me lembro de uma das vezes, se eu não me engano, foi lá em São Gonçalo do Amarante. Ele estava presente, foi ele quem fez o congraçamento, e eu ouvia dele assim um pensamento de quem ia fazer uma grande gestão. Isso foi bem no início, e termina a gestão de uma maneira triste, triste e lamentável em todos os sentidos, principalmente para a população. Acho também aí que há uma falta de visão de futuro também. Claro. Um gestor jovem que, apesar dessa derrota esmagadora nas urnas, nunca se sabe o dia de amanhã. Pode ser que amanhã ele esteja aí novamente com a possibilidade de concorrer no pleito. Sem dúvidas. Eu acho que sempre tem que se entrar pela porta da frente e se sair pela porta da frente. De preferência. Mesmo nas administrações públicas em que não houve a continuidade do projeto de poder. Mas o futuro a Deus pertence. E nós já vimos isso. Cito o exemplo aqui do município de Itapajé, na eleição de 2012, o então prefeito Padre Marques perdeu a eleição. Na eleição do último dia 2 de outubro, ele conseguiu eleger o aliado político. Pois é. Então,
E se você voltar 4 anos atrás, era Batista Braga que tinha perdido para Padre Marques. Padre Marques ganhou. Exatamente, 2008. 2008. E então, na seguinte... As gestões se alternam. Então, acho que sempre, apesar da derrota nas urnas, acho que o gestor tem que imaginar que é o nome dele que está em jogo. Né? É a história dele que está em jogo. Eu acho que ele tem que fazer o melhor trabalho possível. Sem dúvida nenhuma. Apesar de tudo. Né? Bom, tem até a participação aqui, doutor, ainda falando sobre política, administração pública, desse assunto específico, falando de eleições municipais. Tem a participação do nosso amigo Anchieta Saivo, ele que pede que o senhor comente um pouco também sobre as eleições em Fortaleza. Tenho aqui, inclusive, dados de uma nova pesquisa que foi divulgada no último sábado. O candidato Capitão Wagner, do PR, conseguiu diminuir um pouquinho a diferença para o atual prefeito Roberto Cláudio. No levantamento anterior, Roberto Cláudio tinha 48%, Wagner 34%. Agora o cenário é 45-36. Né? Então, uma pequena redução da diferença entre os dois. 4 pontos percentuais. Obrigado aí, Anchieta Sávio, pela participação e pela pergunta. Nós estamos faltando 5 dias para a eleição, né? Ontem teve um debate muito acalorado. Né? O nível também não foi muito bom. Eu não assisti, não. Eu assisti, por coincidência, era o Capitão Wagner que fazia as considerações finais, mas não assisti o início, não. Assisti só o final, nas considerações finais do Capitão Wagner. Mas o comentário que algumas pessoas me falaram é que houve realmente um certo acirramento de ânimos. E é normal, né, numa véspera de uma campanha. Normal que eu digo, desde que não se baixe muito o nível. Né? É normal se for no nível, né, respeitando os telespectadores e ouvintes. Porque as pessoas às vezes não respeitam, eles acham que todo mundo tem o mesmo nível deles e tem que engolir aquilo, tem que assimilar. Então, longe, né, desse raciocínio, respeitando as pessoas. Mas eu acho ainda, a eleição faltam 5 dias, o Roberto Cláudio, pela estrutura que ele tem, pelo número de vereadores que ele conseguiu eleger, você sabe que isso é uma massa crítica muito importante. Cada vereador desse tem sua base eleitoral. Então, por essa substância dessa estrutura partidária e está no poder, mostrando o que fez e o que está ou deverá fazer, eu ainda vejo, eu acho até que vai diminuir ainda um pouco mais. Eram 14 pontos percentuais, baixou para 9. Eu acredito que vai ser uma diferença pequena, eu não acho que vai ser grande a diferença, mas eu acho ainda que o Roberto Cláudio deverá ser o futuro prefeito, né, reeleito, de Fortaleza, porque ele é uma pessoa muito tranquila, muito calma, né, que tem uma base, uma bagagem de conhecimento extraordinária. O conhecimento do Roberto Cláudio é infinitamente maior do que o do Capitão Wagner. Agora, o que é que o Capitão Wagner tem muito bom? Uma mídia, um marketing melhor. O marketing do Capitão, sem dúvida nenhuma, é muito melhor do que o marketing do Roberto Cláudio. Não sei se aí o marqueteiro, o investimento no marketing do Roberto Cláudio foi menor em virtude dele estar com o poder nas mãos, achava que era mais fácil. Mas você sabe que um marketing bem feito, né, desvia muito a atenção. O Capitão Wagner não tem realmente, do meu conhecimento, capacidade de gerir uma cidade como Fortaleza. Ele pode se cercar de pessoas boas, né, de uma equipe meritocrática e capacitada e fazer um bom governo. Mas essas coisas normalmente não são assim que acontecem. Precisa que o gestor tenha uma visão, né, tenha um conhecimento até para chamar pessoas boas, porque a pessoa, quando ele é inseguro, ele tem medo de alguém crescer mais do que ele, e etc e tal. Então, isso depende muito
de quem está no poder e depende muito de quem teve o conhecimento suficiente para achar, bom, eu sou razoável nisso, então vou procurar o melhor da cidade, vou procurar o melhor no estado, vou procurar, enfim, para que eu possa fazer realmente a melhor gestão. Porque dizer que está tudo errado é uma coisa, mas corrigir ou fazer a coisa funcionar diferente, contando com as mesmas equipes, porque lá você não vai trazer a equipe de fora para fazer, não. Você pode trazer até o cabeça de fora, mas a equipe é a mesma. A equipe da Secretaria de Saúde do município de Fortaleza não vai ser preciso reformar todinha. Por quê? Porque lá as pessoas são concursadas e já trabalham, né, já estão há muitos anos. Então, é complicado você dizer que vai fazer isso, sem ter conhecimento, sem ter nunca gerenciado ou administrado praticamente nada, nem uma empresinha de 50, 100 pessoas, porque é problemático. Uma coisa é você falar, porque microfone cabe tudo, papel cabe tudo. Outra coisa é você estar realmente à frente, dando, né, empoderando as pessoas certas e dando as prioridades certas com os recursos pequenos que são hoje, estão nas mãos dos prefeitos. Não, na minha visão, ainda hoje, acho que o Roberto Cláudio ganhará a eleição por um placar menor. Eu acho até de 9 deverá baixar para 5. Eu acho que ele ganharia com em torno de 5 pontos percentuais, que para Fortaleza é um valor razoável. 5 pontos não são pouco, não. É muito voto. Ok, doutor. Essa foi a nossa pauta dessa segunda-feira especial. Infelizmente não teremos a quarta-feira nessa semana, não é isso? Mas na próxima semana, certamente, estaremos de volta. Com certeza. Na próxima semana, provavelmente seria terça e quarta. E sempre que nós estivermos aqui à disposição e houver um assunto interessante, Marda, eu quero estar aqui com você, né, mesmo reconhecendo o seu trabalho, mas é bom que a gente sempre lhe auxilie aqui no que for possível. É sempre bom ter alguém aqui para a gente ficar fazendo esse bate-bola aqui, esse contraponto. E eu até me coloco mais vezes à sua disposição para fazer parte aí. Nós não podemos fazer com que o nosso ouvinte ache que o nosso jornal teve alguma... Não, eu quero que daqui para frente a gente continue cada vez mais trazendo inovações, trazendo novidades, né? Trazendo um jornal mais participativo, né? Com mais discussões, e podem fazer as perguntas que quiserem, que nós, dentro do possível, logicamente, eu não sou especialista, mas gosto muito de ouvir, pesquiso muito, ouço muito os grandes comentaristas políticos, econômicos, sociais do nosso país, e posso, com certeza, né, trazer informações importantes para a nossa sociedade, para os nossos ouvintes aqui, não só de Itapajé, mas de toda a região. Perfeito. E antes de nós encerrarmos, doutor, eu quero trazer aqui um assunto que não estava na nossa pauta, mas que nos foi informado aqui pelo nosso companheiro Rafael Barbosa, que diz respeito a uma obra importante que nós sempre estamos aqui acompanhando, até porque o senhor sempre tem sempre tem tido cuidado, preocupação de buscar saber qual é o andamento dessas obras importantes que nós temos aqui na nossa região. E o Rafael nos traz uma informação importante do andamento da obra da CE 248, é isso? A Estrada da Banana, que leva de Itapajé a Uruburetama. É importante que naquela vez que veio aqui o Zezinho Albuquerque e o governador Camilo Santana, foi um dos pedidos que nós fizemos, e ele até ficou surpreso que ele não sabia que tinha parado. E o Zezinho disse: parou, governador, nós realmente paramos, pois veja como é que você faz para voltar. E daquela época para cá não parou, isso é importante. Aí o Rafael vai dizer em qual status está hoje. Você deve ter passado a semana agora, ou nesse final de semana. Boa tarde, doutor Bastos, boa tarde, Marden, e aos amigos ouvintes do Jornal Integração. Sexta-feira eu estive passando ali pela CE 248, a Estrada da Banana,
e pude constatar que as obras elas estão em pleno andamento, em pleno vapor. Inclusive, ali naquele alto de acesso ao município de Uruburetama, ali depois de Santa Luzia, está sendo feita a obra de alargamento da estrada. Eles estão ali fazendo algumas implosões para que possa estar detonando rochas, que essa estrada seja alargada. Aqui de Santa Luzia para cá, Santa Luzia até Santa Maria, estão sendo feitas as obras d'artes, pontes, esgotos, e também pelo lado de Soledade está sendo feita as obras d'artes também. A obra da Estrada da Banana está em pleno funcionamento. Muito bem, é uma notícia importante porque a gente vai esquecendo, né? Tem outras prioridades. Nós também falamos hoje a história do matadouro público, que continua lá. Está parado mesmo, né? Isso. Foi naquele final de mandato do Ciro, né? Isso. O construtor tinha prometido que iria inaugurar 15 dias depois, mas coincidiu com a saída, né? Com o afastamento não teve continuidade, né? Do Ciro Braga. Ok, e só para corrigir o número, né? O que o Maico me falou aqui, sobre quantas pessoas estariam trabalhando ali no cercamento da UFC. Não são 7, são 11. Segundo o Maicon Rios, me deu aqui a informação para corrigir esse número que nós tínhamos falado em 7, né? Que ele inicialmente os trabalhadores trabalhando no cercamento. São 11 pessoas fazendo o cercamento. Na frente vai ser uma grade, aquele gradeado, né, da Belgo Mineira, e por trás vai ser realmente estaca de cimento e arame. Mas como o perímetro não é pequeno, eu acho que vai levar deve levar mais uns 2 meses. Até o final do ano, provavelmente, nós teremos o terreno da Universidade Federal do Ceará em Itapajé cercado e, consequentemente, para o ano nós estaremos reiniciando as obras de conclusão dos 2 prédios, o prédio administrativo e o prédio pedagógico, que é para já ter as primeiras aulas. Não sei se vamos iniciar com a primeira faculdade. A ideia do nosso pró-reitor, vice-reitor? Vice-reitor, né? O custódio, né? Doutor Custódio Almeida. Era que o ideal é só começasse quando tivesse concluído o prédio. Então, nesse caso, provavelmente não será 2017, mas eu ouvi do reitor, o Henri Campos, quando eu perguntei se nós teríamos condições de iniciar 2017, ele disse não, no primeiro semestre não, talvez no segundo, mas pela conversa do custódio, né, do vice-reitor, logicamente não ficaria para 2017, seria 2018, ou, né, seria a conclusão. Ok? Ok, doutor. Então, nos encontramos novamente na próxima semana. Se Deus assim nos permitir. Então, boa tarde, boa semana, né? Estamos começando a semana. Bons trabalhos aí para vocês. Amigo Marden, Rafael Oliveira, né? O Marçal lá fora, que sempre manda aí as informações e as participações dos nossos queridos ouvintes. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Ele assim nos permitir.